Opa, rapaziada, vocês estão no Curiosidade Nerd. Essa é a edição de número 4 de Homem de Ferro Superior. Eu já peço pra deixar um like e se inscreverem no canal pra poder ajudar. E só mais um aviso, eu peço pra vocês mandarem um canal pro amigo, pra poder ajudar a monetizar o canal e sempre trazer esse tipo de conteúdo. Então, sem perder mais tempo, bora começar? A HQ começa em um reality show conversando sobre as ações de Tony Stark e o quanto ele ajudou a cidade com o Extreme. A plateia fica eufórica ao ver Tony Stark entrando no palco e gritam pedindo mais um dia de Extreme pra toda a cidade. A entrevistadora agradece ao Tony Stark por ter deixado ela 10 anos mais jovem. Tony fala que hoje ele vai explicar sobre a versão 3.0 do Extreme e que alguns amigos dele o alertaram falando que por um lado o Extreme podia fazer coisas incríveis, tinha um contraponto, e as pessoas começaram a agir de maneira ruim e que esses atos não podem existir no Extreme 3.0 e por isso fará um anúncio que acabou de lançar um sistema de segurança Stark chamado de Olho de Ferro. É uma rede criada para proteger a todos. Quando os usuários baixarem o aplicativo da Extreme, seus dados serão guardados, desde as suas ações ou até mesmo com quem eles conversam. E graças à câmera dos telefones, o sistema é infalível. Para cada cidadão que queria fazer o mal, isso seria impossível. Vemos novamente o Demolidor falando que não tinha percebido algo quando Stark estava distribuindo o Extreme de graça, que ouviu Stark manipulando aquele pai. O drone avista o Demolidor e o mesmo fala que ouviu algo que nunca tinha ouvido, o som de todas aquelas pessoas baixando o Extreme. Demolidor quebra um dos drones e recebe uma notificação falando que essas ações não são permitidas. Rapidamente mais um drone é destruído. Stark fala que isso não vale só para pessoas criminosas e que ele irá prender desde terrorista até supervilões. E a apresentadora pergunta se eles ainda vão ter algum tipo de privacidade. Stark então diz que sabe que a privacidade é algo importante, mas que tem que escolher entre a vida de nossas crianças ou os históricos bizarros de navegação do Trent. E fala para ficarem tranquilos que nada vai acontecer com vocês. E a apresentadora pergunta o que vai acontecer com as pessoas que não podem pagar pelo seu aplicativo. Tony então fala que isso é um incentivo para que as pessoas fracas se esforcem e que também não é tão caro assim. Então Tony vê o Jovem Abominável sendo atacado e fala que tem que ir. Vemos a SHIELD indo pra cima do Jovem Abominável. Stark chega no local e ataca os agentes. Vemos Maria Will chegando e Tony fala que ela deveria ter ligado. Maria fala que fez isso e Tony fala que ele não sabe quem cuida do celular dele. E Maria fala que eles estão monitorando Stark e não estão gostando de suas ações. E fala que ele ainda está ajudando o Jovem Abominável. Stark fala pra Maria parar de chamar ele de Jovem Abominável, já que esse é um nome de muito mau gosto. Stark fala que ele pagou pelos danos que ele causou. Maria o pergunta por quê. Stark fala que não é da conta dela e que ele não é um fugitivo e que colocou um grupo de advogados para retirar as acusações do Jovem Abominável e que ela deveria tirar todos os soldados ou todo mundo iria ver. Stark fala que com isso eles o deixariam em paz e fala que dentro de casa a primeira regra seria não encostar em nada, já que existem muitas coisas caras ali, e que a segunda regra era não ter mais ataques de raiva. Então Stark pergunta qual seria o seu nome e descobrimos que é Jamier. Tony fala que é preciso estudá-lo para poder reverter o processo. Então Jamier estende a mão e Tony pergunta o que ele tá fazendo. E isso não era pra ele, já que ele tem 13 anos, e fala pra ele dar uma volta na parte de baixo do prédio. O Demolidor aparece e Tony pergunta se ele vai aceitar a proposta ou não. Matt fala que não, então Stark o ironiza, falando que a visão é tão insignificante assim pra ele. Stark então perguntou o que o Matt queria e ele fala que é justiça, e fala que ouviu tudo o que aconteceu. Tony então pergunta o que seria e Matt responde que é sobre os Extreme, que isso é um vírus e vírus não podem ser transmitidos por celular e que o aplicativo era uma farsa, era só um gatilho para que as pessoas comprassem. Stark pergunta se Matt tem algum tipo de prova, então Matt fala que descobriu que as águas engarrafadas foram proibidas e que o vírus foi colocado na estação de água e Matt ameaça Stark falando que ele vai ser preso. James aparece, Stark segura Matt, mas é acertado. James soca o Demolidor, que é lançado em direção ao lado de fora. Stark então manda sua armadura salvar o Matt, que rapidamente é resgatado. Ao chegar perto de Tony Stark, Matt pede pra Tony soltar ele da armadura. Então Tony fala que já se cansou disso, então a armadura cobre todo o corpo de Matt. Então eles vão pro laboratório. Stark fala que o Matt é muito certinho e que ele nunca vai entender a sua visão do mundo. Stark então coloca um aparelho em Matt, que no mesmo momento começa a gritar de dor. Matt acorda no hospital, sem entender o que tinha acontecido. Naquele momento vemos que Tony Stark também está lá. Stark então pergunta se Matt pode ouvi-lo e Matt pergunta o que tinha acontecido. Então Stark fala se por acaso ele ainda não lembrava de nada. Matt então fala que não tem lembranças nenhuma. Stark então diz que ele estava preocupado com Matt porque eles estavam lutando contra o monstro e o Matt acabou levando um soco. Stark então diz que nesse exato momento ele ainda está na sua base, mas que isso é uma longa história. Matt pergunta quanto tempo ele ficou em coma e o Stark fala que ele ficou alguns dias e que Kirsten nunca saiu do lado dele. Kirsten então chega e pergunta se Matt está bem. Ele responde que sim, mas está um pouco confuso. Stark então fala que vai deixá-los a
sós. Então vemos Stark falando que um dano cerebral desse faria que Matt precisasse ficar hospitalizado por algumas semanas, e que o Matt precisa ficar de observação, mas que ele não se preocupasse com isso, já que ele bancaria tudo, e que colocaria seus melhores funcionários à sua disposição, e que estava em boas mãos. Rapaziada, assim termina a edição número 4 de Homem de Ferro Superior. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e indiquem mais algumas HQs que eu posso trazer no canal. Pode ser HQ, mangá, anime, o que for, é só vocês pedirem que eu vou trazer. Então obrigado por tudo e falou!